Então, vamos lá. Essa aqui, acho que ela é mais recente, não apresentei mesmo, não. Então, para que serve essa aula, gente? Várias formas de glaucoma, então, estão relacionadas a doenças de retina, como causa, como efeito, né? Como uma associação, assim, estatística, né? A mais comum das doenças é o glaucoma neovascular, né? Causado por uma isquemia na retina, que leva à neovascularização do segmento anterior e posterior e ao consequente aumento da pio. E descolamento de retina e uma variedade de doenças menos comuns da retina, tá? Do vítreo ou da coroide, que também podem causar o glaucoma ou ocorrer em associação com vários tipos de glaucoma diferentes. Então, o objetivo da aula hoje é mostrar para vocês os vários mecanismos em que o glaucoma é formado, tá? Para as diferentes formas de problema retiniano. Vocês vão ver que são questões comuns de prova, tá? E prova de CBO, que eu estou falando, prova de título. Então, que é interessante saber todos esses mecanismos, tá? Então, o glaucoma pode ser secundário à doença da retina ou ao seu tratamento. O glaucoma pode estar associado à doença da retina através de causa comum ou então até por razões desconhecidas, igual eu falei, uma associação estatística somente. E doenças retinianas que são secundárias ao glaucoma ou ao tratamento do glaucoma. Então, são essas três formas básicas que a gente vai estudar a aula inteira. Então, vamos falar um pouco aí do glaucoma secundário, as doenças retinianas ou tratamento de doenças retinianas, tá? Tem a síndrome de Schwartz, tem o glaucoma produzido por eritociclite secundária a descolamento de retina, temos o glaucoma de ângulo fechado consequente à faixa ou implante circular, que a gente coloca quando tem DR. E tem o glaucoma secundário à infusão de gases expansivos intraoculares ou a colocação de óleo de silicone dentro do olho. Temos também o glaucoma neovascular, igual a gente falou, é causado por isquemia retiniana. Um glaucoma neovascular causado por descolamento de retina. Temos o glaucoma eritoclástico, tá? Que é por células hemáticas. Glaucoma de ângulo fechado, causado por fotocoagulação de retina. E glaucoma associado a doenças neonatais e doenças da infância. Então, em primeiro lugar, vamos falar da síndrome de Schwartz. Sempre cai em prova de título. Essa síndrome, Schwartz descreveu ela em 1973, descrevendo 11 pacientes que tiveram descolamento de retina em um olho só, associado a glaucoma neste olho. O olho contralateral tinha pio normal, não tinha nenhum achado. Então, quais eram as características desse olho, gente? Uma redução acentuada do coeficiente de drenagem do humor aquoso, ou seja, parou de drenar aquoso. Sinais inflamatórios na câmara anterior, ou seja, aumento de celularidade no humor aquoso. Um ângulo normal, aberto, sem nenhuma alteração grosseira. E uma pio que retornava ao normal logo após a retina ser reaplicada, né? Ou por cirurgia ou porque reaplicou sozinha. O mecanismo sempre foi incerto, né? Existem duas teorias. A teoria do próprio Schwartz é que a inflamação do trabeculado era causada pela irite secundária ao descolamento de retina. Então, haveria um comprometimento da drenagem do aquoso. Já a outra teoria do Davidoff seria uma obstrução da rede trabecular por grânulos que fossem liberados pelo EPR, grânulos de pigmento, que chegariam ao vítreo pela perfuração retiniana e seriam conduzidos pelo humor aquoso até a câmara anterior, causando um bloqueio mecânico do trabeculado, né? Ou seja, esses grânulos, né, restos inflamatórios entupiriam o trabeculado. Ok, qual que é a importância, então, da síndrome de Schwartz? A gente sempre deve pesquisar um DR
Em uma pessoa que você encontrar que está com glaucoma primário, de ângulo aberto unilateral, ou seja, já não tem jeito de ser primário, né, minha gente? Com sinais inflamatórios ou grânulos de pigmento na câmara anterior. Vejam aí nas figuras o exemplo, né? Cheio de uns PKs grosseiros, de uma cor esquisita na câmara anterior. Não vejo reflexo vermelho, né, na pupila desse paciente. E quando faço o fundo de olho, vejo aí o descolamento de retina, né? Causando, então, o glaucoma unilateral e a síndrome de Schwartz. Agora vamos falar de outro mecanismo, o glaucoma produzido por iridociclite causada pelo DR, tá? Então, o descolamento de retina recente, pessoal, pode acompanhar-se de processo inflamatório intenso do segmento anterior, tipo uma uveíte anterior mesmo, causando aumento da pio. E haveria resolução espontânea da uveíte e do glaucoma após a reaplicação da retina. E no caso de um descolamento de retina de longa duração, o trabeculado pode estar obstruído por células, fibrinas, outros produtos inflamatórios. E a pio pode ou não normalizar-se após a cura do DR. Vamos lembrar que tudo que já está cronificado, né, de longa duração, a resolução é mais difícil mesmo. Aqui, então, vamos ver uma ilustração, né, do glaucoma produzido por iridociclite secundária DR. Vocês podem ver nessa íris, tipo montanhas, gente, tendas, que vão da íris até o ângulo, até o seio do paciente, causando sinéquias anteriores periféricas, tá? Então, outro exemplo aqui seria um DR antigo ou submetido a múltiplas cirurgias de retina, causaria um glaucoma de ângulo fechado, ocasionado por goniocinéquias extensas. A íris é muito sensível, né? Então, qualquer inflamação, qualquer mexida aí em segmento anterior ou posterior do olho pode causar goniocinéquias extensas, que é o caso deste paciente. Ainda falando de glaucoma produzido por iridociclite secundária DR, temos aí também a síndrome de retração iriana, ou seja, é a íris ir para frente ou íris ir para trás. Se a íris for para frente, igual aí nessa figurinha, né, que a íris fica parecendo a cabeça da maçã, a parte de cima da maçã, né, é um glaucoma por seclusão pupilar ou íris em Bombay, né, associado a DR. Vai ter um deslocamento anterior da íris. Agora, se o DR for regmatogênico e tiver drenagem de aquoso para trás, para o segmento posterior e para trás da retina, vai acontecer o que a gente fala bomba retiniana, que está ilustrada aí na figurinha da letra B, tá? Esse rasgo na retina, deixa entrar aquoso atrás da retina também, o aquoso desloca para trás e a íris fica grudadinha no cristalino. Em vez dela ficar suspensa na posição dela normal, né, que praticamente só a pupila toca o cristalino, ela fica toda escorrida para trás, tá? Em direção ao corpo ciliar, a zônula e o cristalino, e forma essa figura aí da letra B, tá? Então, qual que é o mecanismo? Quando a produção do humor aquoso é inferior ao volume de líquido que foi para debaixo da retina, vai ter hipotonia, tá? No compartimento vítreo, e aí a íris desloca para trás, formando a figura da letra B. A figura da letra A é uma íris bombê, igual a gente já descreveu. Agora vamos falar um pouco de outro mecanismo, tá? Que é um de glaucoma de ângulo fechado, consequente à faixa ou implante circular, tá? O que é faixa ou implante? É tipo um cinto, gente, que a gente passa em volta do olho, igual tá na figura, em certos casos de descolamento de retina mais localizados, tá? Antigamente, praticamente só existia essa figura aí, essa cirurgia. Com o passar do tempo, foi se desenvolvendo mais a vitrectomia posterior e cada dia a gente vê menos o colega passar a faixa, tá? Mas ainda existe, tá? Então, o que vai acontecer? Essa faixa muito apertada, né, igual o cinto apertando na cintura da gente,
vai causar uma redução acentuada da profundidade da câmara anterior e fechamento do seio camerular, tá? E o aumento da pio vai ocorrer pela projeção anterior do diafragma írido lenticular. Ou seja, apertou o olho aí no equador, desloca tudo para frente, tá? Fecha o seio. Então, não vai ter por onde drenar o aquoso. Além disso, gente, a gente sabe que o sangue do corpo ciliar, ele tem que ser drenado pelas veias vorticosas. E, com frequência, essa faixa vai e aperta as veias vorticosas. Então, fica aquele corpo ciliar que não está drenando para fora, né? Que está inflamado, né? E exudando líquido. Ok, então vamos continuar falando dessa forma de glaucoma. Então, foi feita uma introflexão escleral extensa, né? Passada faixa, às vezes passado um pneu também. Vai haver um comprometimento das veias vorticosas, dificultando a drenagem venosa. Então, vai ter uma congestão do corpo ciliar, pode haver até o descolamento dele, com uma consequente compressão e fechamento das estruturas do seio camerular. Aqui é a foto da introflexão, né, com uma faixa muito anteriorizada e elevada, causando uma rotação anterior do corpo ciliar. Então, uma má rotação do corpo ciliar também pode causar glaucoma. O prognóstico costuma ser favorável nesse tipo de mecanismo, tá? Um glaucoma de curso limitado, a pio costuma baixar de novo em 2 a 4 semanas, né? Como que a gente vai tratar até que a pio se normalize? Utilizar um corticoide local, midriático, atropinizar se quiser, utilizar um beta-bloqueador, inibidores da anidrase carbônica. Nos casos mais prolongados, caso se formem goniosinecas, vai haver um glaucoma permanente e, em alguns casos extremos, né, mais resistentes ao tratamento e com o passar do tempo que a gente vê que não melhorou, a gente pode optar por relaxar esse cinto, né, essa faixa, ou até mesmo ter que remover o implante, dependendo da gravidade do glaucoma. Vamos falar agora um pouco de glaucoma secundário à injeção de substâncias dentro do olho, tá? Que substâncias são essas? São os gases expansivos usados para colar retina e o óleo de silicone, que também é usado para colar retina no descolamento, tá? A gente sabe que esses gases, que é o C3F8, SF6, né, e tem outros também, eles são injetados dentro do olho e eles expandem o volume deles algumas vezes, tá? E essa expansão é de propósito, é justamente para formar um tampão interno, empurrando a retina contra a parede do olho, contra a esclera. E esse contato dessas duas estruturas vai promover a adesão da retina, né? Ela vai colar novamente. Então, assim, por isso que a gente opta por aplicar essas substâncias aí, mesmo sabendo os efeitos colaterais. Então, expansão de gases no vítreo pode levar a um glaucoma de ângulo fechado, transitório, porém grave. Isso se a expansão do gás for demais. Se sem querer o cirurgião errar na dose aí, né, o cirurgião de retina colocar muito gás e ele se expandir muitas vezes, tá? Isso aí vai muito da experiência do cirurgião, né, na prática, e ele vai calcular adequadamente o volume a ser injetado, que mesmo expandindo não vai causar esse glaucoma, né? E tratamento, nossa, deu um glaucoma terrível. A gente pode optar por remover parte do volume do gás. E aí, quem faria essa remoção? O glaucomatólogo ou o retinólogo? O retinólogo, porque ele ainda precisa deixar um residual para aplicar a retina, senão está resolvendo um problema e não está resolvendo o outro, né? Que é o problema primário do descolamento de retina. Agora vamos falar sobre o óleo de silicone, né? O óleo de silicone é um óleo pesado, tá? Muito utilizado para reaplicar mecanicamente a retina descolada. Ele também vai empurrar a retina contra a parede do olho, né? Contra a esclera, e enquanto tem esse contato aí, retina e parede, vai ter a adesão novamente retiniana, tá? O silicone tem várias outras complicações também, tá, gente? Que é uma retinopatia por silicone, por toxicidade,
Ele é muito cataratogênico, forma aquela catarata subcapsular posterior bem densa, aquele paredão mesmo, na hora que a gente faz o exame. Ele causa degeneração na córnea e pode causar glaucoma. Vamos ver os mecanismos aí que ele forma glaucoma. Ele pode simplesmente fechar o ângulo, tá? Por comprimir as estruturas do seio camerular, ou seja, aquele olho que está igual um balão lotado, prestes a explodir, tá? Ou pode causar um bloqueio da pupila, se a bolha de silicone aí caprichosamente tampar o orifício pupilar. Então, para prevenir isso, a gente faz uma iridectomia inferior para permitir aí o fluxo de aquoso da câmara do segmento posterior para o anterior, tá? E o glaucoma pode ficar crônico de difícil controle devido à migração de óleo de silicone para a câmara anterior, né? Aquele óleo de silicone emulsificado, obstruindo diretamente a malha trabecular, né? Então, a gente tem várias figuras. A primeira, a letra A gente está vendo aí uma bolona de óleo de silicone bem na borda da pupila do paciente. Essa bola de silicone está igual uma rolha na garrafa. Na hora que ela para na pupila, ela causa um bloqueio e não vai deixar o aquoso vir para frente, tá? A figura da letra B está todo branco o olho, que até imita uma catarata, não é? Isso é uma câmara anterior completamente preenchida de óleo de silicone emulsificado. Ele fica branquinho, leitoso, desse jeito. É igual está na letra B. Na letra C, é uma figura, um corte óptico, que a gente está vendo uma catarata, também formada por óleo de silicone. E na letra D, a gente está vendo uma ceratopatia em faixa, que também é uma complicação de óleo de silicone. Agora vamos falar um pouquinho sobre isquemia retiniana e, consequentemente, formação de glaucoma neovascular, tá? Então, é a principal forma de glaucoma associada à doença de retina, tá? É causado por uma hipóxia crônica e difusa do segmento posterior do olho. Olhem essa foto aí. A metade inferior da foto é uma retina com a perfusão dela normal, tá? Que é toda cinzinha, assim, com alguns pontos mais brancos. A parte de cima da figura, a gente vê aí várias áreas negras, que são as áreas de janela, que não tem preenchimento. Isso aí é uma área de isquemia retiniana, de não perfusão. Então, por ter essa hipóxia aí no olho, que vai ficando crônica, essa hipóxia é um estímulo para se formarem neovasos no olho, tentando vencer esse problema aí, tá? E aí começam os glaucomas neovasculares, né? Após retinopatia diabética, após doença oclusiva da retina, ou até mesmo após descolamento de retina. Ok, então, glaucoma neovascular secundário a descolamento de retina. É uma modalidade muito grave de glaucoma. Pode ocorrer em casos de descolamento de retina de longa duração. Apresenta-se com neovasos na superfície da íris e do seio camerular, né, que é o glaucoma neovascular tradicional. Vai se manifestar mais comumente em olhos que já submetidos a múltiplas cirurgias e nas quais a retina continua descolada, tá? Ou seja, aquela retina que ficou descolada há muito tempo. Aí a gente está vendo nessa primeira figura vertical, tá? Neovasos no ângulo, vermelhinhos. E nessa figura, o olho de frente, neovasos de íris, né? Ou rubeose de íris, né? Esses neovasos todos surgiram secundário à isquemia do descolamento de retina. Outro mecanismo de glaucoma eritoclástico, tá? É o glaucoma causado, né, transitório, decorrente de uma hemorragia no vítreo, né? Ah, e por que sangrou no vítreo? Por causa de retinopatia diabética, que é a causa mais comum, obstruções venosas na retina, vasculopatia retiniana, né? Até uma membrana neovascular de DMRI pode sangrar, né? E gerar uma hemorragia vítrea. As hemácias degeneradas, então, que estão saindo lá do polo posterior, vão migrar até a câmara anterior e vão promover uma obstrução mecânica na malha trabecular. Ela vai ficar suja, entupida.
Ainda falando do eritoclástico. Para que essas células, então, gente, saiam lá do segmento posterior e penetrem na câmara anterior, é necessário que a membrana hialoide anterior não esteja íntegra mais, né? Porque existe essa barreira aí do vítreo que, na maioria das pessoas, segura as células inflamatórias lá atrás no olho. Mas se tiver já, vamos supor, fez uma fasectomia, teve uma rotura de cápsula posterior, acabou a hialoide anterior. Então, vai permitir que essas células caminhem para a câmara anterior, tá? Aí na figura, igual a gente vê, tá um pseudopópio, né? É o sinal das células fantásticas células fantasmas do glaucoma, né? Que são as células aí sedimentando, depositando, formando um nível dentro do olho. E se essas células forem esgotadas, né? De repente o olho passa por uma vitrectomia, uma lavagem de câmara anterior, o glaucoma tem a tendência de se resolver espontaneamente. Ok. Outra forma que é interessante, assim, para nós, né, estudarmos e que a gente tem que ficar atento nos ambulatórios de retina, gente, é quando o paciente passa por uma panfotocoagulação da retina. Vamos supor, ele vai lá porque está com neovascular, por uma obstrução de ramo retiniano e nunca fez laser. E aí a equipe decide tratar ele extensamente com uma fotocoagulação retiniana, que é aceita, né? Está dentro do protocolo, mas são muitos disparos, tá? O que vai acontecer? Vai acontecer uma exudação vascular para dentro do olho, tá? E isso ocorre logo poucas horas após acabar o tratamento da fotocoagulação. O vítreo vai aumentar de volume, vai empurrar tudo para frente e está formado um glaucoma grave e agudo, tá? Então, igual a gente já explicou, vai aumentar o volume do segmento posterior do olho, né? Determinado por uma exudação dos vasos coroidianos para a cavidade vítrea. Então, vai deslocar o diafragma híbrido cristaliniano, causando diminuição da profundidade da câmara anterior e fechamento do seio camerular. Ok. Prevenção. Então, evitar panfotocoagular tudo em uma sessão só, por isso que a gente divide em 3, 4 sessões por olho, né? Às vezes a gente adianta essas sessões por motivos personalizados do paciente. É um glaucoma que se resolve espontaneamente, mas até que ele se resolva, a gente vai usar aí cicloplégicos, corticoides, tópicos, né? Os hipotensores oculares todos, menos análogo de prostaglandina, né? Para não acentuar mais a inflamação e aguardar a resolução. Agora vamos falar um pouco sobre o glaucoma associado a doenças neonatais e da infância, tá? Sobre a neonatal, a mais comum é a retinopatia da prematuridade, ou ROP. O glaucoma vai ocorrer decorrente da movimentação anterior do diafragma híbrido cristalino, tá? Determinado pela massa de tecido retrátil que fica atrás da lente, tá? Levando ao estreitamento progressivo do seio camerular. Geralmente, esse glaucoma vai ocorrer entre 3 e 6 meses após o nascimento, durante a fase cicatricial, né? Então, essa membranona que vai formando, né? Esse tecido fibroso que se forma aí atrás do cristalino, ele forma uma contração, tá? E um mecanismo igual pode acontecer numa má formação, que é a persistência de vítreo primário hiperplásico. Esse vítreo primário, gente, ele existe na embriogênese, ele é uma etapa da embriogênese, só que depois ele é reabsorvido e tudo, vira aquele canal de Cloquet que por fim desaparece. Se isso tudo não sumir, fica uma massa fibrovascular atrás do cristalino, que também pode levar a glaucoma. Então, aí, na primeira figura, né, a gente tiver a retinopatia da prematuridade, na fase cicatricial, ou estágio 4, o tal do tecido branco, né, abundante aí, fibrovascular, retrolental, e já descolando a retina parcialmente. A gente vê os vasos da retina elevados, tá? E na figura, a letra F, que está escrito aí, né, a ROP na fase cicatricial, estágio 5,
já é um descolamento de retina total, um prognóstico muito ruim, né? Porque aí só uma vitrectomia. Vitrectomia em recém-nascido, em criança, tem um prognóstico muito ruim também, por si só. Outro tipo de glaucoma associado à doença neonatal seria a doença de Coates, tá? Esse glaucoma ocorreria, então, decorrente de alterações ou deformidades inflamatórias crônicas do segmento anterior, determinadas pelo profundo sofrimento retiniano e um descolamento de retina de longa duração, tá? Então, nesses casos, vai haver uma hipóxia retiniana grave e duradoura, que também favorece o aparecimento de glaucoma neovascular. Então, aí a leucocoria na figura A, né? Aí na letra B, algumas alterações vasculares, começando a exudar. Nas outras figuras, exudação intensa, né? E por fim, o descolamento de retina na última figura. Glaucoma associado, então, à doença retiniana por causa comum ou até razão desconhecida, tá? Então, vamos falar aí de glaucoma crônico simples, com descolamento de retina, e glaucoma pigmentário e descolamento de retina, essas duas entidades. Então, glaucoma primário crônico simples, o mais comunzão do dia a dia, comparando ele com o descolamento de retina, tá? A prevalência do glaucoma em portadores de DR é 4%. A prevalência, gente, de glaucoma na população geral é 2%. Ou seja, tem o dobro de prevalência, tá? O glaucoma em pacientes com descolamento de retina. Isso aí é estatisticamente muito importante, tá? Porém, a razão dessa associação é desconhecida, tá? Não tem evidências que se possa jogar a culpa na miopia, ou que seja usado miótico, né? Igual antigamente se usava pilocarpina, hoje já quase não se usa mais, né? Então, a gente não pode colocar a responsabilidade na miopia ou no miótico, tá? Porém, a gente sabe que a miose medicamentosa prejudica o exame adequado da periferia retiniana, e a perda de campo consequente à DR pode ser atribuída à lesão progressiva do nervo óptico pelo glaucoma. Então, o paciente com glaucoma crônico, que tem perda súbita de visão periférica ou redução acentuada da pio, pode desconfiar e suspeitar de um descolamento de retina. Porque o glaucoma, a redução da visão, gente, vai baixando progressivamente. Mesmo que seja aquele glaucoma que está pegando fogo, como se diz. A perda de visão, ela não é súbita. Ela vai num crescendo, tá? Já do DR, o paciente nota. Nossa, minha visão caiu de repente, de um dia para o outro, de uma hora para outra. Então, levar em consideração essa queixa do paciente, ou um paciente aí que está lutando aí com a PIO 2021, 2021, de repente ele aparece para você com a PIO de 8. Em vez de ficar feliz, a gente tem que desconfiar, dilatar bem, pesquisar a periferia desse paciente, ver se está com algum buraquinho na retina, algum descolamento de retina, né? E o quadro dele pode ter evoluído para isso, tá? Em virtude da possível influência, né, dos mióticos, da pilocarpina, na patogênese do descolamento de retina, porque ele causa uma tração na base do vítreo, esses mióticos devem ser evitados em paciente automíope, que já tem um látice, né, uma lesão periférica, né, que predisponha, que já tenha buraquinho, que já fez um laser periférico. Então, esse tipo de paciente, se fez uma crise de glaucoma, a gente não deve usar pilocarpina nele. Agora, outro tipo de glaucoma que também tem uma associação estatística com descolamento de retina, é a síndrome de dispersão pigmentar, tá? Vai haver atrofia retiniana resultante da perda de pigmento do epitélio pigmentado da uve anterior, a disposição desse pigmento no endotélio corneano, na superfície da íris, nas ônulas sobre o cristalino. A maioria desses olhos é míope, pessoas brancas entre 20 e 50 anos, e um elevado percentual dessas pessoas vai ter glaucoma. Então, a gente está vendo aí a rarefação na íris, na primeira figura, né, marcada com essas setas brancas. A rarefação são essas
esses rajados vermelhos, tá? Que é a retroiluminação. E na figura ao lado está marcando a trilha que o pigmento faria, né? Caminhando para a periferia e deixando o ângulo todo enegrecido, ó, cheio de pigmento pretinho. Que é o tal do pigmento em borra de café, é um pigmento não fisiológico. Esse pigmento aí ele é sinônimo de patologia. Ok, então mecanismo, qual seria a hipótese? Que o DR seria relacionado com lesões atróficas periféricas no nível do EPR. Pacientes com glaucoma pigmentário respondem muito bem no tratamento clínico tradicional de glaucoma, e, por esse motivo da associação com DR, é desaconselhável usar miótico ou pilocarpina, tá? Usar todos os outros remédios. Ok. E agora vamos falar de doença retiniana secundária ao glaucoma ou ao seu tratamento. Aí dentro a gente tem o glaucoma crônico simples e a neurite óptica, o glaucoma crônico simples e oclusão da veia central da retina, e mióticos e descolamento de retina. Vou falar sobre essas entidades todas, tá? Primeiro vamos falar da neuropatia óptica isquêmica anterior, ou NOIA, tá? E o glaucoma crônico simples. Então, NOIA é uma neuropatia óptica secundária à vasculite, que seria a NOIA arterítica, ou a isquemia da cabeça do nervo óptico, que seria a NOIA não arterítica, tá? Tem essas duas. Um fator importante para a produção da NOIA, então, seria a pio elevada, tá? Elevada por quê? Pelo glaucoma mesmo. E havendo um comprometimento, então, da circulação papilar, né? Então, a gente pensando que existem problemas de vasculite, ou então de má perfusão na cabeça do nervo óptico, e somado a isso, gente, tem uma pressão intraocular elevada, né? A perfusão da cabeça do nervo vai ser mais prejudicada do que num paciente sem glaucoma, né? Então, sendo assim, os pacientes com glaucoma crônico simples têm maior possibilidade de desenvolver NOIA do que uma pessoa normal. Ok, aí só para vocês verem a cabeça do nervo óptico, né? O nervo óptico está edemaciado, né? A retina em volta dele também está edemaciada, ele está com limites imprecisos, né? Em alguns casos ele pode apresentar hiperemia, mas nesse caso ele já está mais para o esquema da palidez, né? Deve estar um quadro aí mais avançado da neuropatia óptica. Agora vamos falar da relação, gente, do glaucoma crônico simples e a formação de uma obstrução de veia central da retina, ou OVCR, tá? Pacientes com essas obstruções vasculares geralmente vão ter uma doença sistêmica de base, uma doença vascular, tá? Por exemplo, o paciente fazendo quimioterapia que começa a soltar trombo, êmbolo, né? O êmbolo pode ir lá penetrar na artéria central da retina e entupir um dos raminhos, né? E fazer uma obstrução da veia central da retina, tá? O glaucoma crônico simples é um fator causal relativo na OVCR, tá? Se supõe que a compressão da parede vascular secundária a pio alta vai aumentar a resistência ao fluxo sanguíneo, ou seja, novamente é um olho todo comprimido por dentro, apertando os vasos sanguíneos. E a normalização dos níveis de pio depois tende a favorecer o retorno venoso. Então, a redução da pio pode ser um fator de proteção para o olho contralateral, porque a gente sabe que existe uma relação estatística aí, né, de quem tem uma obstrução vascular num olho, tem uma chance muito mais alta de ter no olho contralateral, né? Então, uma das coisas que a gente pode fazer para prevenir é baixar a pio, tá? Se no caso a paciente esteja hipertensa ocular. Ok, aí a figura da obstrução de veia central da retina, tá? A gente vê um nervo pálido, né? As veias engurgitadas, tortuosas, cheio de hemorragia em chama de vela na retina inteira, tá? Caso muito grave. E agora a gente vai falar da relação entre os mióticos, que é a pilocarpina, e o descolamento de retina, tá? Sugere-se que descolamento de retina
pode ser considerado como potencialmente induzido por mióticos, tá? Ou seja, chega lá o glaucoma de ângulo fechado, estou usando corticoide, estou usando hipotensor ocular, resolvo usar pilocarpina. Tenho que ter ciência que aumenta o risco de descolamento de retina, por isso eu só uso na crise aguda, tá? A gente tenta estabelecer a relação, né? Porque geralmente o DR acontece 2 meses após o início da terapia com miótico, ou uma substituição por um miótico mais forte, tá? Existem outras concentrações aí de pilocarpina, tá? Então, posso usar pilocarpina? Claro que pode. Na crise, né, de glaucoma de ângulo fechado, na urgência, para tirar o paciente da crise e até que ele faça as iridectomias dele, as iridotomias com IAG laser, tá? Assim que faz, o ideal é tirar a pilocarpina e manter as outras medicações. A gente tem nossas referências, estou as ordens aqui para a gente discutir, né? Eu sei que é uma aula meio, eu considero essa aula meio indigesta, meio pesada, né? Mas ela é necessária, porque são tantos mecanismos de formação de glaucoma, né, que a gente tinha que discutir um por um.